neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma casa sobre a rocha. Este hino nos faz lembrar o que Jesus disse: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, quer dizer, ao homem louco, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Isto está escrito no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 7, versículo 23, ao versículo 27. A casa caiu, a grande Babilônia tem caído, isso está profetizado, porque ela está edificada sobre a areia das coisas terrenas, edificada sobre o ouro, a prata, sobre as coisas efêmeras desta vida. Mas, mesmo estando edificados na rocha, não podemos esquecer que temos um combate. Os ventos vêm com impetuosidade contra ambas as casas. Com a mesma força que ele vem sobre a casa edificada na areia, ele vem também sobre a casa edificada na rocha. A diferença é que está, uma caiu e a outra não. A outra permaneceu sólida, edificada. Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. O apóstolo mostra, através de suas cartas e de seu próprio testemunho, que a vida cristã é constantemente uma luta, um atrito da luz contra as trevas.
do espírito contra a carne. Ele disse para a igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, capítulo 5, ele fala claramente, explica, e por isso não precisa de intérprete, porque a Bíblia é interpretada pelo seu próprio autor. Ela já é interpretada, ela já é explicada como está escrito. Aliás, foi a maneira que Jesus venceu a Satanás. Foi citando o que está escrito, não interpretando o que está escrito. Na carta aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, ele diz: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência é desejo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Então ele começa a enumerar, coisa que não precisa de interpretação: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Qual a interpretação que precisamos disto? Aos Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 16, está aí a luta, a inclinação da árvore. Se você vê pelo lado que a árvore está inclinada, você logo vê para onde ela vai cair. Está aqui numa montanha, a árvore inclinada naturalmente para baixo. Que lado que ela vai cair? Você ainda vai perguntar? Será que lado que ela vai cair? Na mesma Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 8, está escrito: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Falando à igreja, ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Então, logicamente, ele está se referindo ao Espírito Santo. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, porque aquele que não tem o Espírito de Cristo não vence o combate da carne. Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aquele que não tem o Espírito Santo não pode definitivamente vencer esse combate da carne contra o Espírito. Sabemos que o Espírito Santo usa a arma invencível de Deus, que é a sua palavra. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Mas vejam aqui, na mesma leitura, na mesma escritura aos Gálatas, capítulo 5, em continuação, versículo 22, ele diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E Pedro disse: fé, virtude,
conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Contra estas coisas não há lei. Contra estas coisas é o mesmo que você dizer, contra a força não há resistência. Esta é a força de Deus. É aquela força que Sansão tinha antes de ser vencido pela carne, pelo sexo, pela concupiscência, pelo laço diabólico de uma mulher adúltera. A mulher representa também a igreja. Antes de ser vencido pela igreja adúltera, o evangelho, os pregadores, não podiam estar com seus olhos fechados, arrancados, cegos, guiando as multidões para o abismo. Assim aconteceu com Sansão. Mas ainda bem que na última etapa da sua vida, reconhecendo o seu fracasso, a sua derrota, ele fez uma oração que teve um preço. Ele tinha 7 tranças no seu cabelo. Ele tinha voto. Ele era nazireu, representando justamente os 7 períodos da igreja de Jesus aqui na terra. E que ela perderia a força do Espírito. Ela seria vencida pela carne, como Sansão foi. Mas no fim, ele orou, sabendo que a sua oração tinha um preço que causaria morte. Agora, há uma morte para a vida e há uma morte para a condenação. Ambos, nós, todos que estamos na terra, temos de morrer. Uns morrem para a vida eterna, outros morrem para a condenação eterna. Uns morrem e estarão na primeira ressurreição, enquanto outros morrem e aguardarão a segunda ressurreição, depois do milênio, quando serão julgados no trono branco. Agora notem o preço da oração de Sansão, quando reconheceu, caiu em si, e foi na última era, no último instante da sua vida, é o preço da oração da igreja neste século. Sim, tem que causar morte, morte do eu, morte da carne, morte da idolatria, da feitiçaria, da prostituição, da impureza, da lascívia, morte da inimizade, da porfia, da emulação, da ira, da peleja, da dissensão, da heresia, morte da inveja, do homicídio, da bebidice, da glutonaria, da vaidade, da falta de pudor, da licenciosidade, morte desse sexo pervertido, exibido ao público, morte da carne, vitória do espírito, mas tem que morrer. É necessário que haja uma matança para que haja a ressurreição. É necessário que haja morte para que haja vida. É necessário que haja morte para que haja ressurreição. Para o sol nascer no outro dia, ele tem que se cobrir hoje. Ah, isto é certo, aquilo aponta para uma ressurreição. Você tem que morrer se quiser viver. Você tem que estar crucificado com Cristo, como disse São Paulo. Ele disse, mesmo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Mas o certo é que ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer para estas coisas. Ninguém quer morrer para o mundo. Ninguém quer morrer para os desejos da carne. E aí estão as coisas avolumando-se cada dia mais, em satisfação à carne. A ciência mundana está em pleno processo à disposição da carne, exclusivamente da carne. Na verdade, um avião transporta homens que levam mensagens do diabo, levam modas terríveis, levam para outros países umas coisas novas, um novo ritmo,
e uma nova apresentação humana, como aconteceu desde que vieram uns certos jovens da Inglaterra, no Rio de Janeiro, exibiram na televisão. Então, daí a pouco, nós começamos a ver os moços cabeludos aí na rua. Leis foram usadas para isso. Leis que a ciência descobriu, explorou, foram usadas para isso. Trouxeram-nos ali. Outra lei, a televisão os exibiu. E daí a pouco estavam todos cabeludos, como eles se apresentaram, como modelo. Assim também essa roupa sumária das mulheres, a mesma coisa, há leis transmitindo esses conselhos, essas apresentações. Mas vocês fiquem sabendo, senhores proprietários e exploradores destas leis, fiquem sabendo que se vocês quiserem, isto acontecerá. E se não quiserem, vai acontecer do mesmo jeito. Dentro, em breve, Deus vai intervir e vai tomar posse de todas estas leis. No milênio, fique sabendo, vai tomar posse da lei do rádio, da televisão, de tudo, de tudo. Deus vai tomar posse. São João diz que o diabo tomou posse delas. O mundo está no maligno, o cosmos está no maligno, está sob o reino de Satanás, que foi oferecido para Jesus lá no Monte da Tentação. Mas Jesus o rejeitou, porque ele preferiu comprar com o seu próprio sangue aquilo que já era seu, criado por ele. Então o milênio está às portas, porque estamos na hora em que o evangelho verdadeiro tem um preço, preço de morte, preço de sanção. A oração de Sansão teve um preço, a oração de Elias teve um preço, e nós estamos nesta hora. Deus introduzirá o milênio sobre a terra e tomará posse de todas estas leis, pois foi Ele quem as criou. Na verdade, Satanás tem explorado-as para satisfazer a carne da mulher, para satisfazer a carne do homem. Leva cenas sensuais lá a domicílio, sem rejeição alguma das famílias, porque é a satisfação da carne. Mas aqueles que vivem em espírito têm uma outra inclinação. Paulo disse: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E Tiago fala mais duro ainda. Ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. São Tiago, capítulo 4, versículo 4. Se a minha mensagem é dura, é pesada, quem suportaria Tiago pregando hoje no rádio? Haveria um lugar, haveria um tempo para São Tiago pregar na televisão para todo mundo, como há cadeias para pregadores modernos de hoje? Ele teria dinheiro para isso? Ele teria espaço para isso? Ele teria um lugarzinho numa lei desta? São Paulo teria um lugarzinho para pregar o evangelho como ele pregou para as mulheres nas suas cartas? Neste século, ele teria um lugar no rádio, na televisão para pregar? Seja pelo preço que fosse? A resposta é esta: não. Não há lugar para você. O seu evangelho é diferente dos demais. A sua mensagem é implicante. Chama Elias para pregar para essa Jezabel casada com Acabe. Chama João Batista para pregar neste século agora e veja se há lugar nestas leis para ele. Estou me referindo a estas leis que conduz voz, imagem, os meios modernos que a ciência tem usado para levar o bem, para que assim ela possa matar com a sua peçonha, com o seu veneno, porque ela é a árvore da ciência do bem e do mal. Ela não poderia enganar se ela não fizesse bem. Eu vi no jornal o show do trote daqueles que passaram no vestibular. Que contraste com o cristianismo. O jornal estava dizendo cerveja, lama e lágrimas. Revoltas.
uns alegres, outros rolando na lama porque foram aprovados, beijos sensuais na rua. O trote é este. Eu disse, se esse povo fosse cristão, se isso fosse de Deus mesmo, viria ali aquele grupo de moços que foram aprovados, de joelhos, agradecendo a Deus, cantando glória, glórias e aleluias na rua. Se isso fosse de Deus, estariam orando, o jornal exporia aquela cena tão maravilhosa de moças de mãos postas agradecendo ao Senhor, e jovens cantando na rua, fazendo passeata, louvando a Deus, não na lama. Cerveja, lama, lágrimas, beijos sensuais, porque foram aprovados. Isso é de Deus? Isso é inclinação da carne, que é inimizade contra Deus. Agora, eu estou falando o que a Bíblia diz. Posso pregar a Bíblia? Ah, sim, para aqueles que esperam naquele lar, muito além do sol. Muito além do sol. Aqui no mundo não tenho riqueza, sei que lá na glória tenho a mansão. Oh, alma perdida e menos pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas, todas as leis. Aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. Porém Jesus Cristo, quem está aprovando... O Senhor vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.